Esse é o vídeo introdutório, que a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos do que é solo, mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você gostar desse vídeo, deixar o seu like e também se inscrever aqui nesse canal. Ah, mas eu não gostei do vídeo. Então, você não faz nada. A importância do solo como um corpo natural vem do seu papel, da sua interface entre a biosfera, que são os organismos vivos, né? A hidrosfera, que é a água, litosfera, que é composto pelas rochas, e pela atmosfera, que é o ar. Dependendo do autor que você for procurar, você vai encontrar diferentes conceitos do que é solo, diferentes definições. Mas eu gosto muito de usar a definição que o livro Natureza e Propriedades do Solo traz. Basicamente, o solo ele é um corpo tridimensional. E ele pode ser entendido como um material que é composto por minerais, gases, água, substâncias orgânicas e também micro-organismos. Quem não é da área geralmente chama o solo de terra e associa isso a sujeira, a algo ruim. Pensa em solo, você já vai pensar em roupa suja, né? Em coisas mais assim. Mas o conceito de solo vai muito além disso. E sim, meu caro ouvinte, o solo ele tem ar, sim. Claro que a gente tem solos que são anaeróbicos, que são aqueles solos encharcados, por exemplo, quando a gente vê cultivo de arroz, são solos com água, portanto, são solos com condições de anaerobiose. Ele tem uma série de funções. Uma delas, e que provavelmente você já deve ter pensado logo de cara, é a parte de sustentação das plantas, né? Porque o solo ele fornece não apenas a parte física, onde a planta vai propriamente crescer, mas também água, nutrientes. Algo que é muito importante pra gente, se você mora na cidade também, ele tem um papel fundamental na armazenagem de água, porque o solo ele é como uma esponja. É claro que ele chega a um ponto que ele satura, ele não consegue mais absorver, por isso que quando a gente tem ventos de chuva muito grandes, o solo ele passa da capacidade dele de reter água, e essa água ela vai para os lugares mais baixos. Então, se chove muito no topo de uma colina, a água tende a descer, né, pelo efeito da gravidade. E é por isso que acontece muitos deslizamentos em cidades que não têm planejamento urbano, principalmente em áreas aí mais afastadas, áreas de periferia. E isso é um problema social muito sério. E cada vez mais isso é importante, e você já deve ter lido sobre, as mudanças climáticas estão intensificando eventos de chuva ao redor do mundo. Então, a gente tem tido, por exemplo, nos últimos anos no Brasil, períodos de seca muito intensos e períodos de chuva muito intensos, que é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o caso mais emblemático aí, mais recente que a gente observou. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em olhar para o solo, não apenas como um monte de terra, algo inanimado. Nada disso. Outra função bastante importante dos solos é que ele também atua como um reciclador. Quando você tem um material orgânico, por exemplo, você pode jogar no solo, né, ou fazer uma compostagem. Aquele material ele vai se degradar, vai voltar para o sistema. Então, o solo ele também tem esse papel extremamente importante. Alguns solos podem armazenar quantidades imensas de carbono. E isso é muito importante quando a gente está pensando em mitigação de mudanças climáticas, porque, como você sabe, o CO2 ele é um gás do efeito estufa. Cada vez mais a gente tem aumentado essas emissões de CO2 na atmosfera, e o solo ele tem um papel muito importante em sequestrar e armazenar esse carbono. Por isso que é muito, muito, muito importante que, por exemplo, na agricultura, a gente tenha sistemas de produção regenerativos. O que isso significa? Que revolver o mínimo possível do solo para que esse carbono que fica armazenado não volte para a atmosfera. Quando eu revolvo o solo, quando eu passo uma grade, quando eu passo um arado, pensando em agricultura, esse revolvimento vai fazer com que entre oxigênio na camada superficial do solo, que é a camada que mais guarda carbono, matéria orgânica, porque se deposita em cima do solo. A gente já vai falar sobre isso. Então, quando você faz esse revolvimento, você causa um distúrbio no solo, e aquele carbono que está ali em contato com o oxigênio, ele vai oxidar e vai voltar para a atmosfera. Por isso que é tão importante o plantio direto hoje em dia, mas esse vídeo não é sobre isso ainda. Além do seu papel, é claro, como tátil para organismos como minhocas, insetos, cupins,
tatus, enfim, uma série de organismos que se utilizam do solo como fonte de alimento, como abrigo, como habitat. Além disso, é claro, o solo também ele faz parte das obras de engenharia, porque é sobre o solo que a gente constrói nossas casas, prédios, rodovias. Então, entender o solo, entender o que ele é e como ele é formado é extremamente importante. Imagina só você construir uma casa em cima de um vertissolo, que é um solo extremamente dinâmico, rico em argila 2:1, vermiculita, por exemplo. E esse solo, ele se expande e se contrai à medida em que ele é encharcado e à medida que ele seca. Imagina o que vai acontecer com essa casa. Ou imagina também se você vai construir, sei lá, um prédio à beira-mar, como acontece muito em cidades como Santos. Esses prédios provavelmente, se não forem muito bem feitos, vão acabar sofrendo aí algum efeito, porque estão sobre um solo muito instável. Então, ter esse conhecimento, ele é extremamente importante para o pessoal da engenharia. Vou mostrar para vocês como que é a carinha de um solo, para a gente entender um pouco melhor e não ficar só eu falando aqui nesse vídeo. Então, a gente tem aqui uma composição em porcentagem, né, de como o solo é constituído. Olha que interessante, né? A gente tem quase metade, aí 45% de um solo, ele é constituído de uma fase mineral. Argila, silt, areia, as partículas minerais. 5% do solo, de forma geral, esse é um esquema bem genérico, tá? É constituído por matéria orgânica. Mas isso, gente, eu gostaria de fazer uma ressalva para você que está estudando agora sobre esse tema. Solos tropicais, é muito difícil a gente ter 5% de matéria orgânica. Por quê? Muito calor, muita chuva. Então, essa matéria orgânica a gente não consegue acumular nos solos em regiões tropicais, como Brasil, Índia, algumas regiões da China, Austrália, continente africano. Então, os solos dessas regiões mais equatoriais, dificilmente você vai encontrar 5% de matéria orgânica, tá? A não ser que seja uma floresta muito densa, pode ser que você encontre. Mas pensando aí em solos de agricultura, é muito difícil que você encontre, tá? 20 a 30% dos solos são compostos por água e 20 a 30% dos solos são compostos por ar. E essa parte aqui, né, que a gente considera ar e água, ou seja, quase metade, vai depender muito, ela representa um espaço poroso, é o que eu falei para você antes. O solo, ele atua muito como se fosse uma esponja. Claro que ele ele não é infinito, né? Ele não vai absorver tudo infinitamente. Ele chega a um ponto que ele não consegue. Mas vamos pensar, para facilitar para você, que o solo atua como se fosse uma esponja. Porque ele tem, sim, essa fração, essa parte porosa. Nessa figura, a gente tem aqui o que a gente chama de horizontes do solo. Então, primeiro a gente tem as plantas. Isso aqui também é um esquema bem genérico, tá? A gente tem aqui as plantas na parte superior, sobre o solo. A gente tem o horizonte O. Por que horizonte O? Porque é o horizonte orgânico, que a gente chama, que vai acumular matéria orgânica. Abaixo do horizonte O, a gente tem o horizonte A também. Ele tem matéria orgânica parcialmente decomposta, então ele vai ter uma cor um pouco mais escura do que o horizonte B e um pouco mais clara que o horizonte O. A textura desse horizonte A, ela é um pouco mais grosseira também, isso é importante que você se lembre. Já o horizonte B, ele vai se formar abaixo do horizonte A e ele já tem uma estrutura que você não consegue mais distinguir o que é, então você não é mais discernível, vamos dizer assim. Para as regiões mais úmidas, assim como é aqui no Brasil, ele concentra maior parte, ele acumula a maior quantidade de óxidos de ferro, manganês, alumínio e também argilas minerais silicatadas. Já esse horizonte C, ele é uma zona, né, ele é uma camada onde ocorreu a menor taxa de intemperismo, então você ainda vai encontrar um pouco de fragmentos de rocha um pouco maiores do que você veria no horizonte B, que é definido nos livros como aquele que contém material inconsolidado. O horizonte C, ele tá abaixo aí da área das raízes, então ele sofre muito pouco os efeitos da atividade biológica. E o horizonte R, como você pode imaginar, é aquele que contém a rocha, que vai dar origem àquele solo. É um horizonte que tem que sofreu muito pouco com o intemperismo. Vai ser sempre assim, bonitinho, se eu abrir uma trincheira aqui no quintal da minha casa? É óbvio que não, tá? Existem várias combinações, depende muito, tá?
Então esse é um esquema geral, claro que a gente vai ter aí diferentes características, mas isso a gente vai falar aí nos próximos vídeos. Não, esse vídeo vai ter, sei lá, 10 horas de duração. Se é assim tão belezinha, né? Por que que a gente não tem, então, só um único tipo de solo no mundo? E é aí que tá o grande pulo do gato. Os solos, eles têm 5 fatores de formação: clima, organismos, que é a parte biológica, relevo, tempo e material de origem. Então a gente tem vários tipos de rocha, vários tipos de relevo. O tempo, então, nem se fale. Você tem solos que são mais jovens, solos que são mais velhos. Climas, você vai ter climas desde clima temperado, tropical, subtropical, em lugares que nem chove. Então imagina quantas combinações a gente consegue fazer desses 5 fatores de formação que eu falei pra você. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixa seu like, deixa seu comentário pra eu saber o que você achou. Obrigada por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.